Ah, no meu tempo é que era bom, antes tudo era melhor. Será mesmo? No filme Meia-Noite em Paris, de Woody Allen, tem um personagem chamado Paul, meio metido, que ele diz assim, ele diz que a nostalgia é a negação de uma vida infeliz ante a dificuldade de encarar o presente. Ele chama isso de síndrome da época de ouro, a crença exagerada de que as coisas no passado eram melhores do que no presente. Mas tem outro personagem, que é o Gil, ele é um cara todo romântico e ele acredita que bom mesmo era no passado. Bom mesmo era os anos 20, 1920. E aí no enredo do filme acontece uma coisa muito louca. Ele é transportado para Paris de 1920, que ele tanto sonhava. E aí ele descobre, surpreso, que em 1920 todo mundo dizia que bom mesmo era 1890. O fato é que a gente está sempre querendo resgatar um tempo que já se foi, um tempo que não existe mais. É a nostalgia. Eu, por exemplo, não gosto de sobremesa muito adocicada. Para mim, chocolate meio amargo já é doce. Mas tem uma coisa que eu às vezes faço, que é misturar Neston com leite condensado, que é exageradamente doce. Mas não é que eu goste desse sabor adocicado, é porque isso me faz voltar no tempo, porque eu comia isso quando eu era criança. A nostalgia é uma construção idealizada do passado, meio que embaçada pela poeira do tempo e editada pelos caprichos traiçoeiros da memória, que faz com que a gente muitas vezes guarde aquilo que foi legal e ignore o lado feio de tudo que aconteceu no passado. Hoje, de fato, a gente não tem um monte de coisa legal que a gente tinha no passado. Mas, ao mesmo tempo, a medicina está mais avançada, a gente vive mais tempo. Antigamente, as pessoas fumavam em todos os lugares e cuspiam fumaça, até mesmo em hospitais. Uma linha telefônica custava $5.000. A gente aplaudia o preconceito, o bullying comia solto. Ou seja, se algumas coisas a gente não consegue ter que tinha no passado, hoje em dia a gente tem uma série de ganhos que tornam a vida melhor do que era no passado. Antes era melhor? Não sei, provavelmente não. A irrepetibilidade, do passado é o que confere esse sabor meio doce e meio amargo da nostalgia. A palavra nostalgia vem de duas palavras gregas, nostos, que significa regresso à casa, e algia, que vem de desejo. Portanto, nostalgia é desejar voltar a uma casa que não existe mais. Mês passado eu peguei um Uber em São Paulo e conversando com o motorista, ele me falou que quando tinha 11 anos de idade, ele nasceu no interior da Bahia, e quando tinha 11 anos de idade, o pai dele colocou toda a família dentro de um ônibus e eles foram para São Paulo. Quando chegaram na rodoviária de São Paulo, o irmão deles perguntou: pai, quando é que a gente vai voltar para casa? Aí o pai falou assim: a gente não volta mais para a Bahia, a partir de agora a nossa casa é São Paulo. Mas o mais interessante da história é que ele me contou, esse Uber, que todo ano ele leva a esposa para visitar os parentes dela em Vitória da Conquista, no interior da Bahia e perto da cidade dele. Mas ele nunca visitava a cidade dele. E eu falei: mas homem, se você vai tão perto da sua cidade, você sente saudades, por que você não volta? E ele me disse assim: sabe o que é? É que eu prefiro guardar na memória a cidade que eu conheci quando eu era criança. E é por isso que às vezes eu misturo Neston com leite condensado. Não é o gosto do leite condensado que eu quero sentir, é o gosto da minha infância.